Fala aí, turma, voltando para mais uma aula de biomecânica, né? Continuando o assunto que foi passado na última aula, né? Eh, a última aula a gente falou sobre cadeia cinética aberta, sobre cadeias cinéticas, e agora nós vamos falar sobre cadeia cinética fechada, perfeito? Só para lembrar, né, um pouquinho, bem rapidinho, cadeia cinética aberta, segmento distal de uma extremidade, move-se livremente, tá certo? No espaço. Então, segmento distal se move de forma livre, né? Vimos essas características, as explicações de cada uma, e agora vamos para a cadeia cinética fechada, perfeito? O que é uma cadeia cinética fechada? Aquele nas quais as articulações distais, né, encontram resistência externa considerável, a qual impede ou restringe sua movimentação livre. Perfeito? Então, vou deixar aqui o agachamento para depois, mas vamos lá. Vamos para esse daqui, olha só. Qual é o segmento distal do braço? O punho, não é isso? Perfeito, o punho. Então vamos lá. O que é que acontece na cadeia cinética fechada? Olha só que o segmento distal, tá certo? Está em uma barra, né? Resistência externa considerável. Se ele puxar, a barra vai vir ou é ele que vai? E aí, galera? Se ele puxar, com certeza quem vai vir vai ser ele, né? Não é a barra que vai se movimentar, que isso aqui é uma barra fixa. Então, ele vai subir e ele vai descer. Então, até que você vê aqui a imagenzinha, dá para ver aí no fundo, né? É esse desenhozinho que tem aqui dele subindo e descendo. Segmento distal está preso, não é isso? Vamos aqui agora para o flexão no chão. Olha só, qual é o segmento distal? Aqui é o segmento distal, né? Outro segmento distal, perfeito? E o que é que está acontecendo com os dois segmentos distais? Isso mesmo, está parado. Olha só, está parado. Quando você faz flexão, o chão não se movimenta, né? Então, olha, impede ou restringe sua movimentação livre. Agora vamos para o agachamento, né? Perfeito. O que é que acontece quando ela o que acontece no movimento do agachamento? A pessoa desce e sobe, perfeito? E qual é o segmento distal? Aí é que tá. O agachamento é um treino para qual membro? Para os membros superiores ou para os membros inferiores, né? O agachamento, ele é para os membros inferiores. Então, eu vou olhar qual? O segmento distal inferior. Perfeito? Ah, professor, mas aqui você falou dos pés. Perfeito, aqui é para demonstrar que tem outro segmento distal que também está preso nesse caso, né? Mas o que vai me interessar é sempre o da ação. Flexão no chão é para os braços. Então, se essas pernas estivessem livres, não teria problema, porque o que eu quero ver é a mão, né? A mão é que é importante nesse caso. Nesse daqui é os pés. O que é que acontece quando ela empurra o chão? O chão não se movimenta. Se o chão não se movimenta, então significa dizer que ele impediu o movimento, né? Qual o movimento? De ir para o chão. Então, na hora que ela faz força para o chão, né, isso, aquela leizinha da física, né, ação e reação, quando ela faz força para o chão devolve a força contrária, né, isso? E aí, por isso que essa pessoa sobe, perfeito? Então, sempre procurar
segmento distal, articulação distal do movimento, do membro que está atuando, tá certo? Então, a gente tem que entender qual é o membro que está atuando quando faz os movimentos e vamos ter cuidado para não nos atrapalharmos. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais claro, né? Então, cuidado para não se atrapalhar, tá certo? Olha só, aqui, segmento distal, ó, está subindo e descendo. Ah, mas esse segmento distal está apoiado, está fixo. Beleza, mas o trabalho é com esse membro? Não, o trabalho é com esse. É isso, o trabalho é com esse. Então, mesma coisa, aqui está fixo, mas o trabalho é com esse. Observe outra coisa. O segmento distal aqui está fixo. O segmento distal aqui está livre, né? E eu falei que aqui ele precisava de um apoio externo, né? Precisava de um apoio externo. Olha só, apoio externo ao movimento, a mão, o joelho, o pé, aqui as mãos segurando, né? Aqui vai ser todas as costas, perfeito? Aqui não, o apoio é no próprio movimento, olha só. Então quem é que fica livre vai ser o segmento proximal. Olha aqui o segmento proximal. Desculpa, pessoal. Olha aqui o segmento proximal. O segmento proximal está livre, subindo e descendo. O segmento proximal está livre, subindo e descendo. O segmento proximal, que seria o quadril, está livre, subindo e descendo, né? Então, quanto à cadeia cinética aberta, é o segmento distal, a articulação distal que fica livre. Na cadeia cinética fechada, é a articulação proximal. A gente normalmente fala sempre da distal para ficar igual, né? Qual é a diferença da cadeia cinética aberta para a cadeia cinética fechada? A aberta, o segmento distal fica livre. Desculpa. Enquanto que a fechada, o segmento distal encontra resistência externa considerável. Tá certo? Então vamos lá. Características da cadeia cinética fechada, CCF. Olha só, as forças compressivas são maiores, aumento das forças compressivas. Forças de cisalhamento menores. Olha só aqui, ó. Existe uma pequena força de cisalhamento aqui, desse exercício, mas aqui é uma força tracional e aqui é uma força compressiva, né? Se a gente buscar exercícios que sejam cadeia cinética fechada, a maioria dos exercícios calistênicos, o que são exercícios calistênicos? Exercícios com peso livre, com o peso do próprio corpo, tá certo? A maioria deles é compressivo, porque usa a gravidade, né? Vamos lá. Aqui exige menores acelerações, então também vai significar menores desacelerações. Os dois estão interligados, né? Se um é menor, o outro também vai ser menor. É totalmente oposto da cadeia cinética aberta, maiores acelerações, maiores desacelerações, aumento das forças de cisalhamento, diminuição das forças compressivas, e aqui, ó, aumento das forças compressivas, diminuição das forças de cisalhamento. E aí nós temos isso aqui, olha só que interessante. Melhor ativação proprioceptora. O que é uma ativação proprioceptora? A ativação proprioceptora são os proprioceptores que eles são responsáveis pelo equilíbrio, né? Equilíbrio ou estabilidade, não é isso? Então, é, o exercício em cadeia cinética fechada, ele melhora o equilíbrio, a estabilidade, a ativação proprioceptora. Também existe melhor estabilidade dinâmica. Uma melhor estabilidade dinâmica vai gerar o quê? Um melhor equilíbrio, não é isso? Então, olhe só como é bom os exercícios de cadeia cinética fechada, né? E aí tem isso aqui, ó, mais indicada para atividades pós-lesões. Por que mais indicada para atividades pós-lesões?
Olha só, aqui ele não fala, mas eu falei, né? Mas olha aqui o que acontece. Imagina uma pessoa que tenha uma lesão no ligamento. Deixa eu pegar aqui a peça. Então, olha só. Uma pessoa que tem a lesão no ligamento cruzado anterior, tá certo? Ligamento cruzado anterior, que é isso que tá aqui dentro, beleza? Não sei se dá para ver direitinho, mas é isso que tá aqui dentro. Quando você faz os exercícios da extensora, ele fica assim, ó, tá certo? Ele está esticado já. E aí, quando você faz exercício, ele sobe e aí ele comprime. Ele desce e aí ele estica cada vez mais, tá certo? Ele fica aqui, ó, todo esticado, não é isso? Além disso, você está forçando o peso assim, ó. Você está forçando o peso nesse sentido, ó. Nesse sentido. E aí, o que é que está acontecendo? Uma posteriorização da tíbia, uma anteriorização da tíbia, que é o ligamento cruzado anterior que impede. Então, você força ele quando faz esse tipo de exercício, uma cadeia cinética aberta. Quando você faz uma cadeia cinética fechada, a força é mais compressiva, né? Isso. Então, ele também faz esse movimento, né? Ele também vai esticar o tibial anterior, mas não existe essa força assim, ó, para cá, né? Não existe essa força para cá. A força está assim, ó, está para baixo, está forçando aqui, ó. Não existe uma anteriorização ou posteriorização da tíbia. E por isso é muito melhor para atividades pós-lesões. Beleza, mas pós-lesões de que tipo? Olhe só, atividades pós-lesões, principalmente do tipo ligamentar ou é, cartilaginosa, né? Quando você tem uma lesão cartilaginosa, é melhor você fazer exercícios compressivos. Por quê? Porque exercícios compressivos aumenta a espessura da cartilagem, né? Lembra-se que a cartilagem ela não é inervada nem vascularizada, tá certo? Ela é aneural e ela é avascularizada. O que é que isso quer dizer? Significa que você não sente e que ela não recebe nutrientes. Mas lembre-se, ela não recebe de forma direta, né? A cartilagem recebe sim nutrientes. Como é que a gente sabe disso? Pela função do líquido sinovial, que a gente já viu. O líquido sinovial, ele vai fazer o quê? É, ele serve de amortecimento, lubrificação e ele ainda nutre a cartilagem, né? Mas ela é uma nutrição indireta, é isso? Por isso que ela não consegue se regenerar, né? A cartilagem é, é muito difícil, para não dizer impossível. O que a gente consegue fazer melhoras para que essa cartilagem fique mais grossa, mais espessa, mais resistente, né, do que uma cartilagem normal, perfeito? E aí agora a gente vem para reação em cadeia. A gente tem a cadeia cinética, né? A cadeia, como fala, normalmente está relacionado a uma rede, né? Isso é uma conexão. Por isso que tem aqui, ó, links, né? Isso, links, perfeito? Então, a reação em cadeia é aquela mesma coisa que acontece com um dominó. Se você coloca vários dominós assim um atrás do outro e derruba um, ele vai derrubar o segundo, que vai derrubar o terceiro, que vai derrubar o quarto, que vai derrubar o quinto. Isso é uma reação em cadeia, né? Por quê? Porque você só derrubou um. Só que esse um derrubou outro, que derrubou outro, que derrubou outro, que derrubou outro, que derrubou outro. No final, você vai derrubar quantos dominós estiverem conectados simplesmente por ter derrubado um dominó, né? Isso é uma reação em cadeia.
Perfeito. E o que é que isso tem a ver com biomecânica? O que é que isso tem a ver com musculação, com treino, com exercício? O que é que isso tem a ver? Vamos lá. Reação em cadeia se refere à transferência de forças entre diferentes regiões do corpo. Olha só, aquela mesma coisa. Eu fiz força no primeiro dominó. O primeiro dominó transferiu minha força para o segundo, né? E aí foi. Isso é possível através de cadeias cinéticas, tá certo? Olha só, cadeias cinéticas. A gente não está mais falando de cadeia cinética aberta ou fechada, tá certo? Cadeias cinéticas são as cadeias do movimento, que seriam os músculos interconectados. Se a gente parar para observar, muitas vezes a inserção de um músculo está localizado muito próximo ou na mesma região da origem de outro, não é isso? Se a gente parar para observar, eles estão ou muito próximos ou em cima um do outro, tá certo? E aqui ele traz a gente traz aqui, ó, um exemplo. Deixa eu sair daqui do meio. Olha só, por exemplo, na reação em cadeia da figura, que é essa figura aqui, tá certo? Os principais estabilizadores da escápula estão aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor que ele já está de preto. Vermelho em cima de vermelho fica difícil, né? Então aqui, ó. Estão aqui, ó, romboides, perfeito? São romboide trapézio, romboide e trapézio, tá certo? E grande dorsal, romboide, trapézio e grande dorsal, perfeito? Estes, quando funcionam enfraquecidos, perdem eficiência e isto compromete a ação dos glúteos e do tornozelo. Olha só o que é que acontece se você tem um problema aqui na região do trapézio, romboides lá atrás, né? O latíssimo do dorso, que é aqui atrás, que é a mesma coisa do grande dorsal. Isso pode comprometer a sua mobilidade. E olha como é que funciona essa cadeia. Ela funciona inversa, refletida. Então, o problema aqui, ó, no ombro direito, na região direita, causa uma fraca mobilidade no tornozelo esquerdo. Professor, mas como é que isso acontece? Olha só aqui, ó, origem do latíssimo do dorso, origem do trapézio, origem do romboide que está lá atrás. Eles todos, ó, estão aqui, ó, na coluna, né? Bem próximo aqui da região sacral. E eles também estão conectados aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas isso aqui é a crista ilíaca, não é isso? Eles estão aqui na crista ilíaca também. Quem é que está na crista ilíaca? O glúteo. O glúteo tem origem na crista ilíaca. A inserção do glúteo é aqui, ó, por baixo dos isquiotibiais, passando pelos isquiotibiais, onde aí os isquiotibiais eles vão estar conectados aqui lá na tíbia, bem próximo da origem do gastrocnêmio, que é esse músculo aqui da panturrilha, né? E aí o gastrocnêmio está conectado diretamente com o meu tornozelo. Então, por esse motivo, um simples problema aqui pode gerar uma falta de mobilidade nessa região do meu tornozelo. Perfeito? Olha só como é interessante como o nosso corpo atua, né? Isso como ele vai funcionar. Ah, pessoal, mas isso é só um exemplo, é só uma coisa. Não, a gente vai ver na próxima aula, tá certo? A gente vai ver exatamente que não é só aqui, não é só esse exemplo, né? A gente vai ver isso aqui, ó, força pilar. E aí sim, na força pilar, a gente vai observar que tudo está conectado, perfeito? O nosso organismo está todo conectado. Então não é só isso. Às vezes pode ser um caminho inverso. A sua musculatura plantar está fraca,
tá certo? Ou a panturrilha está fraca, e aí os isquios tibiais, eles vão precisar compensar, ou seja, atuar mais por causa da panturrilha fraca. Isso vai transpor para o glúteo, que vai ter que atuar mais, né? Isso, o glúteo vai ter que atuar mais por conta dos isquios tibiais. E aí isso traz para o trapézio, e o trapézio, olha só, ele não é somente aqui, ele também vem para baixo. E aí, com isso, você sente uma dor na região do pescoço aqui, ó, nessa região. E pode ser só uma panturrilha enfraquecida. Perfeito, galera? Pois pronto. É, por hoje, vamos ficando por aqui, né? Deixa eu voltar para onde eu fico normalmente. Por hoje, vamos ficando por aqui. Mas preste atenção que já tem mais videoaula vindo aí. Valeu, galera. Bons estudos.